Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alan Figueiredo e hoje nós iremos falar sobre sequências e regularidades. Assunto fundamental para quem está trabalhando com progressão aritmética ou progressão geométrica. Sequências numéricas, termos e ordem. Para iniciar o nosso assunto, vamos usar o exemplo de um jogador, que ele no primeiro dia joga 105 minutos, mas a cada dia ele reduz esse tempo em 5 minutos. Os tempos de jogo formam uma sequência: 105, 100, 95 e 90. Esses termos estão organizados em determinada ordem, que 105 é o primeiro termo e 90 o quarto termo dessa sequência. Uma sequência numérica é um conjunto de números escritos em uma certa ordem. Cada número é um termo da sequência. Falaremos agora sobre a lei de formação. A lei de formação é uma regra que permite passar de um termo para o termo seguinte. No exemplo anterior, nós temos a lei de formação, que é subtrair 5 ao termo anterior. Então, no primeiro dia, você tem 105, no segundo dia, 100, no terceiro dia, 95, e assim sucessivamente. Então, você tem o primeiro termo, que é de ordem 1, e o quinto termo de ordem 5. Se uma sequência numérica, os números eles estão dispostos, obedecendo uma regra clara, nós podemos ter um termo geral para a formação dessa sequência. Então, o termo geral de uma sequência é o termo de ordem n. A letra n é uma variável, usa-se para representar qualquer número natural. Pode ser 1, 2, 100 ou qualquer número que você quiser. No exemplo, nós temos ordem 1, 2, 3, você tem o primeiro termo, 105, que é formado de 110 menos 5 vezes 1, o segundo termo, 110 menos 5 vezes 2, o terceiro, 110 menos 5 vezes 3, e na ordem n nós temos 110 menos 5 vezes n. Esse será o nosso termo geral para essa sequência. Então, para achar o termo da enésima posição, nós temos 110 menos 5 vezes n minutos que ele passou jogando. Nós temos um exemplo agora de sequência de figuras. Nesse exemplo, nós temos figuras com indicador apontando para o lado esquerdo e para o lado direito. A figura na posição 8, com certeza, é a figura apontando para o lado esquerdo. Observe que, na posição ímpar, a figura está apontando para uma direção, na posição par, ela está apontando para a direção oposta. Nesse caso, qual será a figura que ocupa a posição 83? Observando o padrão, podemos afirmar que na posição 83, com certeza, a figura estará apontando para o lado direito. Então, qual é a regra de formação dessa sequência? Nas posições ímpares, o dedo indicador aponta para a direita, nas posições pares, para a esquerda. Outro exemplo muito utilizado para a representação de sequências é a figura geométrica. Nesse exemplo, nós temos uma sequência com círculo, retângulo e triângulo. Qual figura ocupa a nona posição? É bem simples. Observe que a cada 3 figuras, o padrão se repete. A figura que ocupa a terceira posição é um triângulo. Então, nesse caso, a resposta será um triângulo vermelho ocupará a nona posição. Qual figura ocupa a posição 135? A posição 135 será ocupada também por um triângulo, pois 135 é um número que é múltiplo de 3. Por que 135 é múltiplo de 3? Vamos dar uma regra básica para que você identifique qualquer número múltiplo de 3. Todo número será múltiplo de 3 se a soma desses números for múltiplo de 3.
a soma dos algarismos desse número. Então, nós temos 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3, portanto, 135 também é múltiplo de 3. Sequências numéricas com hexágonos. Nós temos outro exemplo aí. E qual será o número de hexágonos da próxima figura? 7. Mas será que é difícil entender como funciona? Observe que existe um padrão de regularidade na composição das figuras. Então, no primeiro termo você tem 4, no segundo você tem 5, no terceiro você tem 6, no quarto você tem 7. As reticências no final da sequência indicam que essa sequência ela continua. Qual será o 10º termo ou o termo de ordem 10 da sequência numérica? Nós precisamos observar para escrever o termo geral. Descobrindo o termo geral, podemos descobrir qualquer termo nessa sequência. Então, qual é a regra de formação dessa sequência? Em cada figura, há sempre 3 hexágonos na posição vertical. O número restante de hexágonos que está na horizontal corresponde em cada figura à sua posição. Observe na figura 1, você tem 3 hexágonos na posição vertical e 1 hexágono na posição horizontal, representando a posição do termo. No segundo você tem 2, na terceira figura você tem 3, na quarta figura você tem 4. Quantos hexágonos terá na figura que ocupa a posição 200? Ou seja, qual é o termo de ordem 200 dessa sequência numérica? Para cada figura, você tem a posição n. Então, a expressão algébrica será n mais 3, que vai nos dar o número de hexágonos que a constitui. Nesse caso, nós temos o termo geral n mais 3. A figura que ocupa a posição 200 é 200 mais 3, que é igual a 203 hexágonos. Sequências quadráticas. Nós temos uma escada com blocos. Na primeira figura você tem um bloco para formar um degrau. Na segunda você tem 3 blocos para formar 2 degraus. Na terceira 6 e na quarta 10. Então observe que a variação, existe um padrão de variação para, à medida que você vai aumentando a quantidade de degraus, aumente também a quantidade de blocos. Se você substituir 1, que é do primeiro degrau, na fórmula do termo geral, observe que você encontra o resultado. Então, você tem 1 elevado ao quadrado, que é 1, mais 1, 2. Dividido por 2, então você tem 2 dividido por 2 é igual a 1. Para o segundo degrau, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. A quantidade de blocos necessário para construir uma escada com 2 degraus. Vamos para com 4 degraus. Então você tem 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Dessa forma você pode encontrar a quantidade de blocos necessário para construir quantos degraus você definir. Substituindo na expressão do termo geral n por 10, obtemos 55. Então, nesse caso, são necessários 55 blocos para construir uma escada com 10 degraus. Nessa aula, vimos sequências numéricas e termos de uma sequência. Por exemplo, temos uma sequência de números pares: 2, 4, 6, 8, 10. 2 é o primeiro termo da sequência, 4 é o segundo termo, 6 o terceiro termo. A reticência no final da sequência informa que essa sequência é infinita. Aprendemos também a descrever sequências através da sua lei de formação. Para determinar o número de bolinhas de uma determinada figura, basta multiplicar o número da sua posição por ele. Então você tem na posição 1, uma bola. Na posição 2, você tem 2 vezes 2, 4. Na posição 3, 3 vezes 3, 9. Falamos também sobre o termo geral de uma sequência. Calcular os 3 primeiros termos de uma sequência, cujo termo geral é menos n menos 3.
Então, o primeiro termo, n igual a 1, vai ser menos 1, menos 3, igual a menos 4. O segundo termo, n igual a 2, é igual a menos 2, menos 3, igual a menos 5. O terceiro termo, n igual a 3, menos 3, igual a menos 6. Determinar o termo geral de algumas sequências. Então, você pode receber a informação de uma sequência, como no exemplo 4, 7, 12, 19, 28. O termo geral é n vezes n mais 3. O termo de ordem 10 é 10 vezes 10 mais 3, que é igual a 100 mais 3, que é igual a 103. Então, ficamos por aqui por hoje.